Olá! Você ficou curioso com o título, né, com o tema do vídeo de hoje? O que não fazer sobre o atraso de linguagem ou atraso de fala da criança? Pois então, por que veio essa ideia? Eu falo muito para vocês sobre o que fazer, como fazer, de que forma a gente pode interferir, né, dentro da fala, no desenvolvimento da criança para melhorar essa performance de uma fala que está se desenvolvendo e que muitas vezes está em atraso. E sempre recebo comentários, e-mails dizendo que, olha, estou fazendo, não está dando certo, né? E muitas vezes os pais ainda um pouco perdidos, de que, ó, vi o vídeo, gostei, mas ainda não estou seguro de como resolver isso, será que vai dar certo? Então eu parei e pensei um pouquinho, será que se a gente fizer alguns comentários, né, pensando de uma forma um pouco invertida, será que não seria melhor? Às vezes fica mais prático. Então vamos lá. O que não fazer? Bom, em geral essa criança que está em atraso, que não se comunica bem, ela aponta muito, ela solicita as coisas puxando o outro pela mão e direcionando até o que ela quer, né? Então o que não fazer, tá? Não deixar de responder essa criança. Se ela está apontando ou se ela está puxando a sua mão até onde ela quer, o que ela deseja, ela está se comunicando sim, só que ela está se comunicando através de gestos e através do corpo dela, de expressões corporais, tá? Mas não deixa de ser comunicação, então você deve responder essa criança. O que você não deve fazer é responder de imediato. Uma estratégia bacana, que já foi falada em outros vídeos, é usar a falsa pista. Então, se ela está apontando, você sabe o que ela quer. Em geral, a gente sabe qual é o interesse da criança. A falsa pista é o quê? É oferecer o errado. Pega o do lado, pega o que talvez não seja aquilo, né? Tenta errar de propósito, digamos assim. Por quê? Porque nisso você desenvolve nela a vontade, o desejo de fazer uma nova interferência comunicativa. Seja apontando, balançando a cabeça, seja por algum tipo de balbucio, entendeu? E aí você ganhou ponto, porque você conseguiu que ela oralizasse de alguma forma, tá? Uma outra coisa que não é bacana, entendeu? Utilizar sempre de diminutivos quando fala com a criança. O diminutivo, ele deixa a palavra extensa e ele deixa a palavra mais difícil no padrão articulatório. Então não é o ideal, tá? Então use de palavras simples, use de frases simples, poucos elementos, seja direto com a criança. Lógico, numa brincadeira, desenvolvendo uma história, você vai colocar mais argumentos, você vai contar mais, mas eu estou querendo me referir a justamente o dia a dia, como a gente lida com a criança e criando estratégias que nos ajudem, tá? Então, outra coisa muito importante, hábitos viciosos, mamadeira, chupeta, sucção digital, aquele paninho que fica na boca na hora de dormir. O ideal é não permanecer nesses hábitos após os 2 anos de idade. Existe uma interferência aí dentária importante depois disso, tá? Que dificilmente retorna à posição correta. E existe também a dificuldade na própria produção de fala. A criança depois dos 2 anos, ela já criou algum vínculo maior, ela já está acostumada a ficar com aquele objeto, a utilizar. Então, ela, em geral, eu vejo muito isso, a criança tentando falar com a chupeta na boca. Não existe isso, vai sair tudo errado, né? Não vai ficar bom. E muitas vezes até a criança que fala bem, a gente tem dificuldade de entender o que ela está querendo quando está com uma chupeta na boca. Então, retirada de hábitos viciosos até os 2 anos de idade, tá? Uma outra coisa que às vezes a gente fica em dúvida, será que tá certo, será que não tá certo? Entendeu? Né? Ela apontou, eu falei pra você no início, né? Responde, não deixa de responder. Mas e daí? Ela apontou, eu não posso responder de imediato, ou então eu vou dar uma resposta errada provocando um retorno dessa criança, né? Mas e aí? Não deu certo, o que eu faço? Insisto? Não, então, fez a primeira vez, pegou o objeto errado, ele vai fazer algum gesto que simbolize que não é aquele, ou vai fazer uma birra por conta disso, porque você pegou o errado. Aí você coloca a culpa em você nesse momento, entendeu? Opa, peraí, eu acho que não era isso que você me pediu. É a caixa que você quer? É o urso que você quer? É o carrinho que é pra mamãe pegar, que é pro papai pegar? E aí você está novamente naquele mecanismo de trazer um retorno comunicativo da criança, entendeu? O que é falar? Por que a fala acontece? Primeiro que eu tenho necessidade dela. Então ela precisa ser funcional, ela precisa ser necessária e aí ela acontece. O gesto vira palavra, tá? E outra coisa, ela tem que ter função, ela tem que ter uma representação,
não é? Então, além de eu precisar, existe a função comunicativa, troca de um pelo outro. Se essa criança só fica sozinha, falando com a televisão, falando no joguinho de tablet ou de telefone, ela não tem uma troca, né, de interação. Por isso que o outro é muito importante dentro dessa função do desenvolvimento. Falar com a criança, conversar com a criança, brincar com essa criança, né? Dar o jogo para brincar resolve uma questão de agitação, de você precisar resolver alguma coisa naquele tempo, de uma coisa que a criança curte também, isso não é um problema. Mas ela quebra essa capacidade de interação de um com o outro e de troca, de construção de diálogo, tá? Então, fica aí um recadinho para vocês do que não fazer com essa criança quando ela tá num atraso de fala, ou quando essa fala ainda não tá muito bacana como deveria, tá bom? Espero que tenha ajudado. Coloque suas dúvidas aí nos comentários.